Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Estamos animados para estudar mais um capítulo do livro de Apocalipse? Estamos animados? Tem alguém com medo aí, não? A gente começa a estudar Apocalipse, só quem não é crente fica com medo. Crente não tem medo, não. Crente sabe que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem no final. É por isso que eu digo para minha esposa que a gente gosta de filme de super-herói, de aventura, que no final tudo termina bem. Para mim, filme que não termina bem, não dá, não serve. Tem que terminar bem, justamente por causa disso, porque a nossa história termina bem. Nossa história é um felizes para sempre. Abre aí comigo a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 16. E hoje nós vamos estudar aí sobre as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus. Apocalipse, no capítulo 16. E eu quero ler apenas o primeiro verso. Apocalipse 16. Ouvi uma voz forte que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, aquilo que nós estamos vendo agora como as 7 taças da ira é uma ordem soberana de Deus, ok? É Deus quem manda a destruição sobre a terra, não é o diabo quem destrói a terra, quem destrói todas as coisas, mas é uma ordem divina, tá bom? Daí o nosso tema então, as 7 taças da ira do Senhor. E nós vamos então ver cada uma dessas 7 taças a partir de agora, tá bom? Eu quero começar pensando com vocês o seguinte: nós estamos agora na 5ª destruição do mundo, ok? Você vai ver que o mundo agora ele vai acabar a 5ª vez de novo. Isso mostra para nós que o livro de Apocalipse não é um livro que você vai ler ele de forma linear, como se fosse uma narrativa, como se fosse uma história, né, com começo, meio e fim, não é? Mas ele vai começar e terminar 7 vezes no mesmo livro. Então você vai começar a ler, Cristo Jesus aparece em cena, aparece como vitorioso, existe festa nos céus, ele envia os flagelos sobre a terra. Nesse momento ele já trouxe a sua igreja para estar junto consigo. Tem festa nos céus, choro e sofrimento na terra. Acabou a primeira história. Ele continua contando de novo a mesma história com novos detalhes. Vai contar pela 2ª vez e assim por diante. 3ª vez, 4ª vez, sempre com novos detalhes, tá bom? Essa é a 5ª vez que João conta a mesma história, a história que vai desde a promessa da vinda de Cristo até a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, então, aos céus, tá bom? Eu quero dizer o seguinte a vocês, não sei se está dando para enxergar muito bem, eu acho que está muito cedo, né? Então, a letra ali ela não fica muito legal. Mas diz o seguinte: as 7 taças da ira de Deus têm grande semelhança com as 10 pragas do Egito e está em conexão com as 7 trombetas. Se vocês lembrarem aquilo que eu falei para vocês na aula passada, na nossa escola bíblica passada, eu disse que muito do que nós temos no livro de Apocalipse é explicado com o Antigo Testamento, né? Livro do Gênesis, livro do Êxodo, ok? Deuteronômio. Muito do que está em Apocalipse nós precisamos do Antigo Testamento para ser explicado. Temos uma informação para nós que nos ajuda também a compreender o Novo Testamento. Mais de 70% do Novo Testamento, mais de 70% do Novo Testamento é Antigo Testamento, ok? É uma revisitação daquilo que está no Antigo Testamento sendo trazido para o Novo Testamento, tá bom?
então o que nós temos aqui no capítulo 16, nós precisamos lá das 10 pragas do Egito para poder entender aquilo que está acontecendo aqui no capítulo 16, tá bom? Além disso, a gente estudou também Apocalipse no capítulo 8, no capítulo 9, sobre as 7 trombetas. Eu acho que vocês devem se lembrar. Os anjos estavam em posição e conforme iam tocando as trombetas, havia um desdobramento sobre a terra, tá bom? Desdobramento sobre a água do mar, desdobramento sobre a água potável, ok? Havia desdobramento sobre a terra, havia liberação de demônios para afligir a terra, enfim, foi isso que a gente viu. Então, as 7 taças têm conexão com essas duas coisas: Êxodo, Antigo Testamento, e as 7 trombetas que são tocadas em Apocalipse 8 e 9. Nós vamos ver que conexão são essas, e eu vou depois lhes dizer por que é que eu estou fazendo essa conexão, tá bom? Vamos só lembrar quais são as 10 pragas? Dá para enxergar lá? Primeira praga, Êxodo 7,14. Água se transforma em sangue. Isso mesmo. Nós vamos ver essa água se transformando em sangue aqui no capítulo 16 de Apocalipse de novo. Tá bom? Segunda praga do Egito, a praga das rãs. Apocalipse 8, verso 2 em diante. Terceira praga, praga dos piolhos. Devia ser dura a praga dos piolhos, né? Êxodo 8, verso 16 em diante. Quarta praga, a praga das moscas, dos mosquitos. Êxodo 8, verso 24. Quinta praga, a peste dos animais. Êxodo 9, verso 3 em diante. Sexta praga, e aí essa praga aparece de novo aqui em Apocalipse 16, vocês vão perceber isso. A praga das úlceras, dos tumores, né, nos homens. Êxodo 9, verso 8. Sétima praga também aparece de novo em Apocalipse 16. É a chuva de pedra, saraivada de pedra. Pedras de 10, 20, 30 quilos. Você deve olhar para isso como sacos de cimento caindo do céu sobre a cabeça das pessoas, sobre a casa, sobre os carros, imaginando a força com que esse negócio vem até atingir o solo, né? Você sabe que algo de 30 quilos caindo de uma determinada altura, ele chega no solo pesando aí 100 quilos, né? Pesando muito mais, 200 quilos. Então você imagina o estrago que isso faz na terra. Novamente, essa chuva de pedras aparece em Apocalipse 16. A oitava praga, a praga dos comilão, a praga dos gafanhotos, né? Êxodo 10, verso 13. A nona praga aparece de novo em Apocalipse 16, não é? As trevas, Êxodo 10, verso 21 em diante. O dia se torna em trevas, o sol se escurece e em toda parte agora a escuridão. Novamente, Apocalipse 16 aparece. Por fim, em Êxodo 11, verso 1 em diante, a última praga, a morte dos primogênitos, a morte do filho mais velho de todo o povo, ok? Então essas são as 10 pragas. 4 dessas pragas aparecem de novo em Apocalipse 16, tá bom? E agora eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 2 em diante. Acompanha lá comigo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra e apareceram o quê? Úlceras malignas, a mesma que estava lá no Egito, como que de um morto, sobre a terra, né? E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Guarde essa mensagem. Aqueles que adoravam a besta, tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e o mar se transformou em sangue. Você se lembra de um momento em que isso aconteceu na história? Claro, pastor, lá no Egito, quando Deus transforma a água em sangue, de novo aqui a mesma imagem.
e o sangue, desse mar aí é como que de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue de novo. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Olha aí que imagem aterradora para aqueles que não temem ao Senhor. Então aqui nós já conseguimos ver um paralelo com aquilo que está no livro do Êxodo, com as 10 pragas. Então, para interpretar, para entender a Escritura do Novo Testamento, para entender o livro de Apocalipse, nós precisamos do quê? Do restante da Bíblia. Nós não podemos sair fazendo elucubrações, dando nome às coisas, definindo as coisas fora da Sagrada Escritura. Porque fulano é isso aqui, porque o 666 é um chip que vai ser na mão e na testa. Não, nós precisamos recorrer à Sagrada Escritura para explicar a própria Escritura. E aqui está o capítulo 16 sendo explicado antecipadamente com aquilo que aconteceu no livro do Êxodo e também com as trombetas que vieram antes dela, tá bom? A conexão com as trombetas. As trombetas estão lá no capítulo 8 e no capítulo 9. A diferença entre as trombetas e a taça da ira é uma diferença, sim, gigantesca.
Porque no caso das trombetas, você percebe graça e juízo. Conforme as trombetas vão sendo tocadas, Deus dá às pessoas a oportunidade de se arrependerem. Ok? Então você percebe ali que ainda há uma possibilidade de arrependimento, uma possibilidade de salvação. No caso das taças, a palavra de ordem ali é colapso total. É o mundo entrando em colapso, ok? E isso então seguindo-se a um nível em que o mundo é destruído por completo. E aqueles ímpios também que não temem a Deus. Eu gostaria de fazer então com vocês aqui um paralelo entre aquilo que foi dito antes em Apocalipse 8 e 9, quando as trombetas são tocadas, e aquilo que é dito agora em Apocalipse 16, tá bom? Eu quero que vocês vejam que de fato tem um paralelo também. Quando nós lemos em Apocalipse 8, verso 7 em diante, nós percebemos que conforme a trombeta é tocada, a terra é atingida. Da mesma forma, quando a taça é derramada, no capítulo 16, no verso 4, a mesma coisa vai acontecer aí. Deixa eu mostrar todos aqui, que aí fica mais fácil. Capítulo 16, verso 4, olha lá. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. O primeiro anjo que toca a trombeta lá atrás, no capítulo 8, verso 7, também atinge a terra. No capítulo 8, verso 9, o mar é atingido. No capítulo 16, verso 3, o mar também é atingido. No capítulo 8, verso 10, os rios e as fontes, nesse caso, as fontes de água doce, aquela que a gente usa para beber, são atacadas. 1/3 parte das águas doces são afligidas e elas ficam impróprias para beber. Lá no capítulo 8, verso 10, 1/3 parte. Mas aí chega no capítulo 16, no verso 4, e você percebe agora que não é 1/3 parte. Agora é toda a água doce fica imprópria para beber, tá bom? Então eu quero que vocês aprendam a ver isso. O sol, a lua e as estrelas se escurecem, capítulo 8, verso 12, 1/3 parte lá. Agora aqui no capítulo 16, verso 8, a escuridão plena e total. Total, não é agora mais 1/3 parte da luz do sol, da lua e das estrelas. Agora a escuridão é total. Escuridão e tortura no capítulo 9, verso 2. E nós temos de novo escuridão e angústia no capítulo 16, verso 10. Naquele caso, no capítulo 9, verso 2 em diante, é 1/3 parte da terra, dos homens da terra, são afligidos, ok? Por esta tortura e pela escuridão. Agora, no capítulo 16, todo mundo é torturado. Né? Todo mundo é torturado. No capítulo 9, verso 14, há ali uma citação ao rio Eufrates. De novo, no capítulo 16, no verso 12, de novo, uma citação do rio Eufrates. Nesse caso, o Eufrates se seca para trazerem povos para a grande luta do Armagedon. Capítulo 9, verso 13, você ouve uma voz do céu. Capítulo 16, verso 17, de novo você ouve uma voz do trono. Naquele caso do capítulo 8 e do capítulo 9, você ainda não consegue perceber ali uma destruição total. É uma destruição progressiva até que chega o momento da última trombeta e então tudo acaba. Neste caso dos flagelos que estão aqui nas taças da ira, não. João está dizendo para mim e para você então o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês os detalhes daquilo que vai acontecer quando Deus destruir tudo. E aí ele começa a falar, ó, os rios do mar, o mar, né, a água salgada, se transforma completamente em sangue. A água doce, tudo, você abre a torneira, em vez de jorrar água, jorra sangue. Você vai no rio tentar pegar um pouco d'água, só tem sangue lá.
Então agora ele está mostrando para nós como essa destruição total, ok? A partir da visão daqueles que estão na terra agora. Aqueles que estão na terra vão experimentar pedras, chuva de pedra de 30 quilos. Está mostrando para vocês, olha, percebam como vai ser essa destruição. Vai haver um cataclisma na terra, um terremoto, né, uma movimentação, onde haverá uma destruição universal. Ok? É disso que ele está falando, então eu quero que vocês percebam. Naquele caso, no capítulo 8 e no capítulo 9, graça e juízo, dando tempo para arrependimento. No capítulo 16, não. Passou a cega, terminou, acabou a colheita. Ok? Dito isso, eu quero, quando eu enfatizo para vocês que a Escritura está ligada com o Antigo Testamento, com o livro do Êxodo, com o livro de Gênesis, com o livro de Números, Levítico, Deuteronômio, etc. E também quando eu mostro para vocês que o capítulo 16 está ligado com o Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9, a minha intenção é mostrar para vocês que existe uma unidade na Bíblia, que você não precisa de outra coisa para interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma. Quando você não sabe como é alguma coisa na Bíblia, no Novo Testamento, vai para o Antigo Testamento, procura lá a resposta. Quando você não sabe o que é alguma coisa no Antigo Testamento, vai lá para o Novo, procura lá a resposta. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia, ela tem uma unidade que explica ela mesma. Quando nós falamos então dessa unidade, daí então dizemos que a Bíblia, ela tem essa característica perfeita de palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é plena, ela é única. Eu sei que tem muita gente, muito pregador famoso aí, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Mas não precisa nada de atualizar, não. É só saber ler, saber interpretar e saber aplicar. Por exemplo, sabe o que Deus espera de nós no capítulo 16? Sabe o que Deus espera de cada um de nós, atualizadinho para hoje? Deus espera que você ande assim, ó, olhando para cima, atento, esperando, aguardando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que você anda assim? Olhando, esperando, vivendo uma vida justa, vivendo uma vida reta, se apartando do mal, se apartando do pecado. É por isso que ele vai dizer, olha o que ele vai dizer no verso 15: eis que venho como ladrão, no momento que você não está esperando. É isso que ele espera de nós no capítulo 16. Olha, eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, aquele que está atento, aquele que está esperto e que guarda as suas vestes para que não ande nu, aquele que não suja as suas vestes e também para que não se veja sua vergonha. Capítulo 16, bem atualizadinho então para nós. Eu e vocês devemos viver uma vida de santidade, esperando a volta do grande rei. Devemos ser encontrados na casa de Deus. Bem atualizadinho para nós, é isso que Deus quer de nós. Não precisa de nada de atualizar a Bíblia, não. Tá bom, amados? Dito isso, então, eu fui buscar lá no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 4, como é que se infere que a Bíblia é palavra de Deus? E aí se infere a partir disso que eu fiz aqui com vocês, mostrando que o capítulo 16 pode ser explicado por Êxodo e pode ser explicado também por Apocalipse 8 e 9. Ponto. Percebam isso agora na leitura. Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade, pela sua pureza de conteúdo, pela harmonia das suas partes e pelo propósito do seu conjunto. Perceba que a harmonia que existe na Sagrada Escritura são uma das provas de que ela é o quê? Palavra de Deus. Palavra de Deus.
que é dar toda a glória a Deus. Este é o propósito da Escritura, dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possui, para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para salvação. Pastor, como é que se prova então que a Escritura é a palavra de Deus? Harmonia, unidade, ok? A beleza que flui da Escritura. Nós devemos estar sempre olhando para tudo isso, como a Escritura explica ela mesma, né? E é maravilhoso quando a gente vai em um texto de Apocalipse e descobre que Deus já fez algo parecido antes, né? Lá no livro do Êxodo, ok? Não deve ser surpresa para os crentes que o juízo de Deus se manifeste novamente no futuro próximo. Por quê, pastor? Não deve ser surpresa. Pelo seguinte: Deus já enviou microdestruição em muitos momentos. Foi assim no dilúvio, em Gênesis 6, foi assim com Babel, em Gênesis 11, foi assim com Sodoma e Gomorra, em Gênesis no capítulo 19, e foi assim também na destruição dos exércitos de Faraó, em Êxodo no capítulo 14. Tais manifestações são apenas um prelúdio do grande ato de punição que será levado a cabo no dia do juízo final. Pastor, em resumo é o seguinte: aquele que destruiu no passado tem poder para destruir no futuro. Aquele que mostrou seus milagres no Êxodo e em Noé tem poder para mostrar estes milagres e estes poderes de novo no futuro. Então, se para nós existe alguma dúvida de que Deus tem poder para tal, esse poder deve cair por terra. E Deus já mostrou que Ele tem poder para destruir. Quando Ele mostra microdestruições, pequenas destruições, ou uma destruição maior, como é no caso ali de Noé, né? Um dilúvio universal, né? Onde estão as pessoas na terra habitada. Então, este Deus que mostrou que tem poder no passado, tem poder para trazer essa destruição de novo no futuro. E nós não devemos ficar surpresos, né? Pastor, como será isso? Precisa de muito poder para fazer isso. Nós não devemos ficar surpresos com essas coisas. Fazendo aí um link com aquilo que o presbítero Roberto falou aqui nessa manhã, todos nós temos a responsabilidade de falar do grande dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja aos nossos filhos. Hoje é comum na igreja que as pessoas não acreditem mais que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Você fala que Cristo vai fender os céus, vai vir para buscar a sua igreja, e você percebe assim no rosto de algumas pessoas alguma coisa assim, um rosto de descrença, sabe? Eu não acredito nisso não. Olha, eu acredito, porque aquele que tem poder, que mostrou que tem poder para fazer o que fez no passado, ele tem poder para fazer o que está dizendo que vai fazer no futuro. É melhor não brincar, é melhor ensinar as crianças, né? Para que elas vivam esperando a volta de Cristo, tá bom? Dito isso, um pequeno espaço aí para perguntas. Tratamos aí rapidamente sobre a questão da unidade, da harmonia das Escrituras, o capítulo 16 sendo explicado pelo livro de Êxodo, naquela pequena destruição que Deus envia nas pragas sobre o Egito, também mostrando a harmonia daquilo que está no capítulo 16 de Apocalipse com Apocalipse 8 e 9, e afirmando que a Escritura explica a Escritura. Fica alguma dúvida, meus irmãos? Dá para entender que o mesmo Deus que operou no passado tem poder para operar no futuro? Incrédulo ficou o Faraó, né? Até que Deus pesou a mão forte. O Faraó era incrédulo. Mas nós não devemos ficar incrédulos. Quando nós ficamos incrédulos, será que vai acontecer mesmo? A gente está se comportando como o Faraó e o povo egípcio, né? Até que Deus envia uma mão forte, pesa a mão mesmo, né? Mata todo filho primogênito, o filho mais velho, né? Fica alguma dúvida aí? Fala aí, Guilherminho. Estava falando ali, nós somos incrédulos e Faraó, nós somos pecadores. Quem sabe Jesus não mandou isso? Tipo como
aqueles que são incrédulos, eles vão prevalecer na sua incredulidade, eles vão permanecer. Mas aqueles que são crentes, conforme nós falamos aqui, eles olham e dizem assim: pastor, eu acredito que Deus tem poder para fazer isso aí. Aqueles que são filhos de Deus olham para aquilo que foi lido aqui no capítulo 16 e dizem assim: pastor, Deus tem poder para fazer tudo isso aí, mais um pouco ainda, hein? Tem. Deus tem poder para fazer coisas que a gente nem imagina, né? Então sim, muitas vezes a incredulidade também é juízo de Deus sobre as pessoas, mas não sobre os crentes. Os crentes olham para isso aqui e depositam a sua fé. Não, pastor, eu creio que Deus vai fazer mesmo. Se Ele está falando que vai fazer, Ele vai fazer, pode confiar. Tá bom, meus irmãos? Podemos passar, Diácono Juliano, tranquilo? Alguma pergunta, meus irmãos, antes de a gente passar para a próxima aí? Vamos começar a olhar então. Olha só para a fala de William Hendriksen. É um grande estudioso da Sagrada Escritura e um grande comentarista que nós temos do livro de Apocalipse. E olha o que ele vai dizer a respeito destas taças de iras que são lançadas sobre o povo. Para um indivíduo, certa calamidade pode ser uma trombeta de juízo. Uma trombeta de juízo está envolvida em graça. Capítulo 8 e capítulo 9. Enquanto as trombetas são tocadas, você percebe juízo e graça atreladas. Na taça não, só juízo, só ira. Ele está fazendo essa separação. Para alguns, uma calamidade pode ser uma trombeta de juízo. Enquanto que para outro, aquele mesmo evento pode ser uma taça de ira. Assim, a enfermidade que levou Herodes Agripa ao inferno serviu de trombeta e advertência para outros. Dá para entender isso aqui? Quando você vai participar, por exemplo, de um velório, aquilo ali é uma trombeta de juízo sendo tocada para aqueles que estão ali em volta daquele caixão, daquele corpo morto, inerte ali. Deus está tocando ali, os anjos de Deus estão tocando trombeta. Olha qual é o fim, arrependa-se. Enquanto Deus manda essa mensagem e dá tempo para que haja arrependimento, você percebe o quê? Graça, pastor. Isso mesmo, graça. Aqueles que estão em volta ali olhando o corpo morto devem pensar: onde está essa alma agora? Para onde ele foi? E devem pensar também em relação a si mesmo, né? Para onde eu vou quando chegar esse momento? Então perceba que a trombeta está sendo tocada e aqueles que estão vivos em volta estão sendo chamados ao arrependimento, né? Cada velório é um movimento da graça de Deus chamando as pessoas ao arrependimento. Um dia você estará nesse caixão e para onde você vai? Porém, para aquele que está morto ali no caixão, aquele momento pode ser uma taça da ira. Por quê, pastor? Porque para ele não tem mais chance. Ou ele é crente, ou ele não é crente e acabou. Então, se foi uma enfermidade que acometeu ele, levou ele à morte rapidamente, e ele não era crente, taça de juízo. Acabou. Passou a colheitadora, colheu ele e acabou, não tem mais chance. Para aquele que está deitado no caixão, se é descrente, a morte dele é taça de ira, não é mais trombeta. Trombeta é para aqueles que estão vivos olhando para ele agora. É isso que o William Hendriksen está falando. Para uns, a calamidade é trombeta tocando, dizendo assim: fica atento, abre teu olho, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, né? Converta-se, se arrependa. Mas para aquele que está morto ali, a taça da ira já foi derramada, acabou, não tem mais chance, se é um descrente. Tá ok, meus irmãos? Palavra de ordem então, em Apocalipse 16 é colapso. João está dando assim eu vou dar para vocês assim como é que é quando a gente adianta o filme, amor?
Spoilers. Estou dando um spoiler para vocês da destruição do mundo a partir da visão dos ímpios. Aquilo que eles vão ver, ok? Então a palavra de ordem, colapso. Versos 1 e 2, terra é atacada. Nesse ataque, destruição, ok? Diz assim lá para nós: ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Agora você vê algo acontecendo aqui nos versos 1 e 2, que não é mais em relação a uma terça parte da terra, mas é focada em todos aqueles que adoram a besta, em todos aqueles que se renderam à filosofia, à política, àquilo que a besta e o falso profeta falaram, ok? Aqueles que se deixaram marcar, aqueles que entenderam que aquela filosofia da besta e do falso profeta, né, do anticristo, era de fato algo para a vida. Então estes são alcançados pela ira, pela justiça de Deus, e todos eles começam a experimentar aí úlceras malignas e dolorosas. Você deve pensar nessa úlcera maligna como tumor, bolas de tumor crescendo no estômago e no corpo da pessoa. Já parou para pensar nisso? No olho, na pele da pessoa, tumores para todos os lados, da cabeça. Já imaginou o sofrimento, a dor que isso causa? Já parou para pensar? Colapso. Todos são alcançados por este flagelo. Por isso, eles então não vão, a partir ali do verso 15, vai mostrar que eles, por causa dessa úlcera, eles não se arrependem, eles se endurecem ainda mais. Daí eu dizer para vocês então, aquilo que eu venho afirmando com alguma frequência: olha, Deus não traz ninguém para a fé cristã pela dor. A gente costuma dizer, né, se não vem pela dor, vem pelo amor. Isso é antibíblico. Há pessoas aqui sendo infligidas pela dor e que se endurecem ainda mais. Todos são trazidos à fé igualmente, pela graça, pela manifestação misericordiosa de Deus. Não é a dor que traz a pessoa, não, é a graça. Todos são trazidos pela graça, ok? Todos. Primeiro ato, então, a terra atacada, e os homens malignos então começam a experimentar úlceras, tumores em todo o corpo, né? Isso naqueles que adoravam a besta e a sua imagem. Verso 3, a água salgada é atacada, né? Então os peixes do mar, todos eles vão morrer. As baleias, o que você imaginar de ser vivo na água salgada vai morrer. Verso 3 nos diz assim: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. Como é que é o sangue de um morto? Não é mais a coloração vermelhinha viva que a gente está acostumado, né? Mas é um vermelho já partindo para o marrom, alguma coisa assim bastante escura, né? E João está dizendo: olha, o mar, você olha e agora ele não é mais verde. A gente olha na TV, né? Ele é verde, né, Maria? Azulzinho, bonito. João olha e diz: ó, perdeu a beleza, perdeu a coloração. E não só você olha e agora ele está numa coloração vermelho indo para o marrom, mas você olha e você vê destruição, morte de animais por todas as partes. Você deve pensar nisso tudo concomitante, tá? Alguma coisa está acontecendo assim, bum, 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 ok? Um atrás do outro. Então você olha para todo lado tem morte, para todo lado tem pessoas com úlceras e tumores. Verso 3, a
a água salgada é atacada. Versos 4 a 7, a água doce é atacada. E a água doce também se transforma em sangue. Que tal tomar um copinho de água, pastor? Não, um copinho de sangue. Ah, não dá, né, pastor? Não. Não bastassem as úlceras, os tumores, a morte agora no mar. Agora você tenta tomar um pouco d'água. Ô pastor, vou tentar limpar aqui os tumores, os flagelos com água. Que água? Não tem mais água. Está com sede, um pouco d'água? Que água? Não tem mais água. É o que vai acontecer aí nos versos 4 a 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. Olha, vocês não gostam de derramar sangue? Então toma um pouco de sangue para você beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando a gente olha para toda essa calamidade envolvendo a terra, o mar, né, a água salgada, a água doce, os ímpios sendo alvos de tumores e de flagelos, você olha e você, às vezes você pode dizer: rapaz, mas será que é justo esse negócio que Deus está fazendo? E aí vem um cântico no céu dizendo: sim, é justo. É justo. Aqueles que não se dobraram a Deus e que perseguiram a igreja, é justo que sejam visitados pela ira de Deus, sim. É justo. E perceba como o céu está cantando a justiça de Deus e a destruição dos ímpios. O céu não está triste, não. Está feliz. Que Deus se proclamou vitorioso. Que Deus se proclamou glorioso, destruindo todos os seus inimigos. E com eles, o anticristo, né? O falso profeta, e destruindo também o diabo e as suas hostes e todos aqueles que buscaram ter um compromisso com o diabo, com as filosofias mundanas. Pode falar aí. Nesse estudo eu lembrei de uma pregação do pote, no trecho, que assim, quando eu vi a primeira vez, eu não entendi muito bem, parece que pareceu fazendo um sentido. Ele diz assim: se Deus fosse no inferno agora, abrisse a porta e chamasse a pessoa para sair, ela não ia fechar a porta e não sair. Não ia sair. Muito bom. Não ia sair. Estão no inferno aqueles que querem estar lá. Estão no inferno aqueles que querem estar lá. Se Deus lhes desse a oportunidade de arrependimento, não se arrependeriam. É verdade. Porque eles amam o mal. Eles amam a mentira. Eles amam as trevas. Eles amam as filosofias do diabo. Não é? Então, pense o seguinte: que você pegaria uma pessoa do inferno e colocaria ela no céu. O céu seria para ela o pior inferno, mais inferno que o próprio inferno. Seria pior. Não gostaria de toda aquela claridade, de toda aquela cantoria para todos os lados. Ela não gostaria de todos vivendo ali em harmonia, em unidade. Ela não gostaria dessas coisas, né? Então o inferno é o melhor céu que ela pode ter. É melhor que ela fique lá mesmo. É isso, é melhor que fiquem lá mesmo. Quarto, o céu é atacado, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor, e então, mas o quê? Blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Então eles estão passando por esse intenso sofrimento, e você pensa assim: eles vão se arrepender, pastor? Não. A Bíblia diz que diante de todo esse sofrimento, eles se endurecem ainda mais. Ficam com mais raiva de Deus ainda. Ok? Eles se enfurecem, eles blasfemam contra o nome de Deus. Eles não se arrependem dos seus pecados para dar glória a Deus. Perceba que arrependimento do pecado é uma forma também de dar glória a Deus.
O texto vai dizer aí no finalzinho, aí, verso 9, ó, não se arrependeram para dar glória a Deus. Quando você e eu nos arrependemos de alguma coisa que nós fazemos, então nós estamos indo no movimento contrário, estamos glorificando a Deus, dando glória a Deus. Já parou para pensar em toda essa destruição? Em toda essa calamidade? Versos 10 a 11, o combate. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a própria língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, versos 10 e 11, não se arrependeram das suas obras. De novo aqui um movimento de trevas. Perceba como Deus é soberano nesse processo de destruição. A taça de ira é derramada sobre este trono infernal. E você percebe assim que é alguma coisa assim, ó, vai e derrama a taça da ira sobre esse trono. Você percebe assim que não há luta, não há forma desse reino diabólico entrar em combate contra Deus. E você fica impressionado com essas coisas, porque o anjo ouve a ordem e vai lá e derrama a taça da ira sobre o trono, né, desse reino infernal, dessa besta. Os homens não se arrependem. A treva agora por todo. Não arrependem. Pode falar. Professor, essas úlceras, essas dores aí foram as mesmas atacadas em Jó? Serão piores. Porque Serão muito piores. Serão muito piores. Eu penso que Jó foi tocado de leve, né? No caso de Jó, aquela úlcera, né, foi uma permissão de Deus e foi algo protagonizado pelo próprio diabo, uma enfermidade, né, colocada em Jó pelo próprio diabo, segundo a permissão de Deus. Nesse caso das úlceras, quem está enviando agora não é o diabo, é Deus, as úlceras e os tumores. Então deve haver aqui uma questão de proporcionalidade, né? Entre o poder que o diabo tem para infligir uma dor em alguém e o poder que Deus tem para infligir uma dor. É alguma coisa completamente desproporcional, né? Mas é uma boa imagem, mas será alguma coisa muito pior do que é. Ok, meus amados irmãos? Sexto, a destruição, versos 12 a 16 agora. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Perceba aí uma tríade maligna, né? 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí Deus vai responder: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa é uma batalha que acontece na terra. Em que lugar, pastor? Em todos os lugares. Em todos os lugares vai haver esta batalha agora contra Deus. Esses 3 demônios, né, esses 3 espíritos imundos que saem agora dessa tríade maligna, né, do diabo, do falso profeta e do anticristo, e que vão possuir aqueles governos que dominam o mundo, na verdade fazem isso através de políticas demoníacas, através de filosofias, através de formas mundanas de governar o mundo e de ensinar as coisas, através, por exemplo, da sua idolatria. Então, serão eles convencidos de que é possível uma batalha contra Deus. E então eles se reunirão e virão nessa batalha contra Deus. E aí vem aquilo que a gente vê agora, nos versos 17 até o verso 21, os detalhes da destruição. Eles vêm e Deus vai.
mas foi aquilo que a gente cantou aqui no hino do Martinho Lutero. Eles serão destruídos com uma só palavra. A mesma palavra que criou o cosmos, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, também proclamará a destruição. E a mesma palavra criadora destruirá com o mesmo poder o diabo, os seus anjos, o anticristo e toda a sua hoste infernal. Né? Versos 17 a 21. Qual palavra? Não sei se eu entendi. Diga lá. Qual que é a diferença entre um combate e da batalha da Armagedão? Vamos voltar um pouquinho. O céu é atacado, agora vem o combate, né? Ó, o reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofreram. Porém, não se arrependeram das suas obras. O que vai acontecer aqui é o início do combate. Nessa quinta trombeta, é como se eles estivessem olhando e dizendo assim: olha, nós estamos sendo chamados para o combate. Vamos reunir as hostes infernais, tudo aquilo que nós temos de capacidade, e vamos nos lançar contra Deus. Deus não vai, os inimigos de Deus, né? Eles não vão se render, eles não vão se arrepender. Então vai dar início ao combate. E aí você perguntou: o combate e o direito. E aí vem a destruição, é isso? Vem a batalha da Armagedão. Aí vem a batalha agora. Vem a batalha agora aqui, ó. O sexto, né? A destruição. O sexto anjo então derrama a taça sobre o rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rins. Eles, é como se fosse assim, uma percepção de que eles estão sendo chamados para o combate. Deus vai continuar enviando os seus flagelos e eles dizem assim: nós não vamos aceitar isso. Reúna toda a tropa maligna e vamos contra Deus. É o que vai acontecer no verso 12 e 16. Deus vai enviando flagelos concomitante, né? Chega uma hora que eles dizem assim: Deus não vai desistir. Reúne todo mundo aí e vamos contra Deus. Aí inicia o processo agora de destruição, né? Deus vai destruí-los com uma só palavra na batalha do Armagedon. Não há um combate, por exemplo, por isso não vai pegar uma espada na mão e vai sair lutando com alguém. Ele vai dar uma palavra e tudo se acaba. Não tem possibilidade, né? Pode falar, Maria. Por isso que o Senhor falou que ele tem uma semelhança com as 10 pragas. Com as 10 pragas. E cada vez vem pior, né? É o que vai acontecer. Só que no último dia, os homens ímpios, o diabo, a besta, né, o falso profeta, o que eles vão fazer? Deus não vai desistir. Reúne todo mundo e vamos contra ele agora. E acha que pode haver algum tipo de vitória. Impossível. Impossível. É como se você colocasse uma formiga para tentar derrubar um elefante, mas é ainda alguma coisa muito desproporcional. É loucura. O diabo, os seus anjos e os ímpios estão envoltos em loucura. Vamos à última trombeta, então. Os detalhes da destruição. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram
blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do grande prejuízo era terrível. Quando eles juntam todas as suas hostes malignas e vão contra Deus, Deus manda despejar a última taça. Envia pedras sobre eles. Deus nem entrou na briga. E vem caindo pedras sobre eles, destruindo tudo. Há também um grande movimento na terra de destruição e um terremoto como nunca houve desde que há homens pisando esta terra. Então percebe que Deus nem entrou na briga, Ele está destruindo tudo aquilo que é a criação dele. Ele está destruindo para refazer, então, para dar uma nova roupagem, vamos dizer assim. Então Deus nem entrou na briga, mas eles vieram com todas as suas hostes contra Deus. Como é que Deus vai destruí-los? Poder da palavra. Mesmo o poder criador vai destruí-los. Pastor, onde é que está a igreja nesse momento? Como estas taças são concomitantes, alguma coisa assim que você vai olhar, e o mar já vai estar virado em sangue. Vai olhar para a água e virado em sangue. Gente correndo para lá e para cá com úlcera, com tumor, com coisa horrível, horrorosa de se ver. Nesse momento, a igreja já está sendo arrebatada, mas ela está olhando e vendo parte dessa destruição acontecendo. Os inimigos de Deus já vindo contra Deus. Okay? O povo de Deus não vai experimentar essas úlceras, esses tumores, esses flagelos, a água e sangue, a água do mar, mas verá. Isso tudo aqui se cumprindo, de forma literal, essa destruição se cumprindo. Dessa maneira, Deus traz juízo contra o diabo e todas as suas hostes. Deus destrói a sua criação e aquilo que é espiritual, aquilo que é espírito, o diabo, o anticristo, o falso profeta, todos os seres humanos que aderiram a estas mentiras, Deus os destruirá pelo sopro, pela palavra do seu poder. Dá para imaginar isso? Como seria isso? Então, enquanto eles estão experimentando todo esse tipo de catástrofe que está acontecendo, ainda não é a sua destruição. A sua destruição virá quando Deus proclamar: vocês, anjos, juntem todos agora e lancem no inferno, onde há choro e ranger de dentes. E a igreja contemplando tudo isso, a vitória de Deus, e cantando de alegre: Deus venceu a batalha. Aquele que mostrou que no passado tinha poder, tem poder de novo e cumpriu a sua palavra. Amém, meus irmãos? Dessa forma chegamos à última descrição. Bem rapidinho aí, espaço para perguntas, que já é 11h15. Tranquilo? Dá para entender essa última destruição, essa quinta destruição? João está focalizando a imagem a partir do olhar dos ímpios, aquilo que os ímpios agora estão sofrendo. Estão vendo a destruição do mar, destruição da água, eles estão com tumor, com flagelos no próprio corpo, está escuro por todos os lados, não tem luz, está escuro, não enxergam nada. Deus agora seca o rio Eufrates, uma imagem de dar abertura para que as nações se juntem e venham contra ele. Não existe montanhas para serem subidas, não existem mar para ser transposto. É como se Deus colocasse na posição e eles viessem contra Deus. Chegou uma hora que Deus diz assim: anjos, lancem todos fora. Acabou. Essa é a única briga. Deus proclamando a destruição e os anjos vindo e juntando tudo, lançando tudo fora. Fechamos então, meus irmãos? Essa quinta assim, ódio assim, avassalador. Um ódio avassalador. Contra Cristo. E esse mesmo ódio ainda continua no inferno. Ódio contra Deus, ódio contra a luz, contra a verdade. Cada dia tem permanece. mais. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? E
E aí, semana que vem, nós entramos na sexta destruição do mundo. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Ó Deus, ainda que rápido nós conseguimos compreender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor há de fazer nos últimos dias, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para andarmos como diz a Tua Palavra, Pai, esperando este grande dia, vestidos com a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, com as vestes branquinhas lavadas no sangue do nosso Redentor, Pai. Nos ajuda a andarmos firmes na Tua Palavra, ó Deus, e a sempre esperando o dia do grande retorno, ó Deus, o dia da vitória do grande Rei. Seja conosco, seja com a nossa família, ó Deus, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe assim. Filho da ira fui, um miserável pecador. Nunca busquei a Deus, ídolos eu criei, nascido escravo.